Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de resolução de exercício da lista de número 6, já para a parte número 2. Então, sem mais delongas, vamos começar já com a questão de número 7. Vamos dar uma lida aí no enunciado, olha só. Um cilindro tem 5 centímetros quadrados de área na base e 20 centímetros de altura. Sendo sua massa igual a 540 gramas, e também afirma que esse cilindro tem a parte central oca na forma de um paralelepípedo de 64 centímetros cúbicos. Ele pede para que seja determinado a densidade do cilindro e a massa específica da substância de que é feita aí o cilindro. Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não o tenha, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá. Vamos para a solução. Olha só, não é muito diferente do que nós fizemos lá na parte 1, tá certo? Para determinar a densidade, é a massa sobre o volume. Ponto. Só isso. Eu tenho a massa de 540 gramas. E o volume de um cilindro, como é que você encontra? É a área da base vezes a altura. Daí eu pegar 5 vezes 20. Então, eu vou encontrar aí 5,4 gramas por centímetros cúbicos, ok? Bom, ele não pediu aí no sistema internacional, mas está aí, olha, bem simples, você encontrou aí a densidade dada aí nesse sistema, tá certo? Já para obter a massa específica, você tem que lembrar que eu não tenho que levar em consideração o volume da parte interna. Aí, ó, essa parte oca, eu tenho que descartar ele. Então, vai ser o volume total menos o volume da parte oca para encontrar a massa específica. Então, olha, a relação é bem semelhante, massa sobre volume, só que o volume que você vai pegar é o volume onde só tem o material. Então, você vai pegar aí o volume total, que vai ser a área da base vezes a altura, 5 vezes 20, menos o volume da parte interna aí, que é oca, 64 centímetros cúbicos, tá certo? Então, vamos encontrar aí 15 gramas por centímetro cúbico, que é aí a massa específica do material que compõe aí esse cilindro, tá certo? Já para o exercício de número 8, nós temos uma barra cilíndrica maciça de 2 metros de comprimento e possui um raio de 1 centímetro. A massa, 6 kg, e é colocada de pé sobre uma mesa horizontal. Ele quer saber aí qual é o volume da barra, qual a densidade da barra e, por fim, a pressão na superfície da mesa, ok? E ele pede aí, olha, as respostas no sistema internacional. Ele forneceu aí a gravidade no sistema internacional, tá vendo? Olha, 10 metros por segundo quadrado e pede para você utilizar o valor de π igual a 3. Tá certo? Vamos desprezar aí a pressão atmosférica. Então, vamos considerar somente a pressão exercida pela barra, ou melhor dizendo, pelo peso dessa barra. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então, vamos lá. Vamos para a solução. Bem simples para você encontrar o volume, a área da base vezes a altura, pois trata-se aqui de um cilindro. A área, πr ao quadrado, a área da base, porque eu tenho uma base circular, vezes a altura, tá certo? Aí eu vou ter o volume. Bom, vamos usar o π valendo 3, de acordo com o enunciado, não é isso? Então, 3 vezes o raio. Bom, agora ele quer no sistema internacional. Então, eu tenho que transformar o raio que está em centímetros para metros. 1 centímetro é 1 sobre 100 metros, não é isso? Ou seja, 10 elevado a menos 2 metros, tá? Então, vai ficar 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Esse é o raio. Vezes a altura, 2 metros. Já está no sistema internacional, não tem segredo. Então, vou encontrar aí, olha, o volume valendo 6 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Ok? Agora, para você obter a densidade, fica bem tranquilo, porque a massa já está no sistema internacional, 6 kg, o volume também se encontra no sistema internacional, então eu vou ter 6 dividido aí por 6 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 10 elevado a quarta quilogramas por metro cúbico é a densidade aí do volume, densidade volumétrica do cilindro, tá certo? Bom, até vai se confundir com a massa específica, tá? Já que ele não tem parte oco, então a densidade e a massa específica se confundem aí, que é a característica do material que compõe esse cilindro. Por último, a pressão na superfície da mesa. Então, vamos pegar aí, olha, o peso dividido pela área aí da superfície do cilindro, tá? Essa parte aqui de baixo, tá certo? A área da base, ok? Então, a área da base, olha, já encontrei aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 4, não é isso? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 10 a menos 4. A massa, 60. Aliás, a massa não.
O peso, 6 vezes 10, 60. Então, eu vou ter aqui, olha, a pressão dada por 20 vezes 10 elevado à quarta newtons por metro quadrado. Ou, notação científica, tá? 2 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Tá certo? Tá aí um exercício bem simples também, não tem muito segredo. Exercício de número 9. Temos aí um líquido desconhecido, tá certo? Que está contido em um recipiente cilíndrico de raio igual a 2 centímetros, preenchendo até uma altura de 10 centímetros, e ele é aberto em contato com ar. Sabendo que a massa do líquido é de 6 kg, ele quer aí a densidade do líquido, ele quer a pressão hidrostática exercida pelo líquido lá no fundo do recipiente, tá? E qual a pressão no fundo do recipiente? A pressão absoluta, tá certo? Ou se você pensar, pressão total, ok? Pausa o vídeo, anota o exercício aí no seu caderno, caso você não tenha um enunciado, e tente resolvê-lo. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno, então vamos lá. Vamos para a solução observando aí os dados, né? Olha, ele colocou aí a gravidade local valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Novamente, ele pede para que seja usado π igual a 3 e a pressão atmosférica 10 elevado à quinta pascal. 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Tá certo? Então vamos lá, vamos obter aí a densidade no sistema internacional, tá certo? Então a altura aí do cilindro, que vale 10 centímetros, vale 0,1 metros, ok? Transformar aí já em metros. E o raio do cilindro, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? 2 centímetros, tá certo? Então vamos lá, vamos para o cálculo da densidade. Então nós temos aí a massa do líquido, né? Isso, 6 kg foi dado no enunciado. E para encontrar o volume aqui de um cilindro, a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. O π vale 3, o raio já em metros aqui, olha, transformamos de centímetros para metros. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. E a altura, 10 centímetros, 0,1. Efetuando os cálculos, eu vou encontrar aqui 5 vezes 10 elevado à quarta quilogramas por metro cúbico. Ok? Vamos para a pressão hidrostática exercida pelo líquido lá no fundo do recipiente, tá? Olha, pressão direto, tá? Pressão exercida pelo líquido. Densidade e gravidade vezes altura, ok? Densidade, achamos aqui, olha, 5 vezes 10 elevado à quarta. Gravidade local, 10. E a altura do líquido, 0,1 centímetros, portanto, 5 vezes 10 elevado à quarta pascal, ok? Observe que aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado à quarta pascal, ou newtons por metro quadrado. E para encontrar a pressão absoluta no fundo do recipiente, eu tenho que levar em consideração qual é a pressão exercida na parte superior aqui, olha, do recipiente. Ou melhor, do líquido que está no recipiente, não é isso? Então, a pressão absoluta, ou a pressão total, se você assim preferir, é a pressão na parte superior do líquido, mais a pressão da coluna de líquido. Mas eu falei aqui para vocês, né? Olha, preste atenção aqui, né? 5 vezes 10 elevado à quarta e a pressão atmosférica é 10 elevado à quinta. Bom, para somar aqui, para efetuar essa soma aqui, vai ficar mais fácil se eu colocar a potência de 10 no mesmo expoente, tá? Ou eu coloco isso daqui valendo, por exemplo, 0,5 vezes 10 elevado à quinta e somo com esse resultado aqui, com a pressão atmosférica, ou eu utilizo a pressão atmosférica em 10 à quarta, como sendo 10 vezes 10 à quarta, sem problema, dá no mesmo. Eu vou encontrar então a pressão aqui, olha, valendo 15 vezes 10 elevado à quarta pascal. Ou se você preferir em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado à quinta pascal. Tá certo? Então, encontramos aí a pressão absoluta ou a pressão total, se você assim preferir, no fundo do recipiente, ok? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Uma barra homogênea AB de peso igual a 100 newtons está articulada em A. Em B, suspende-se por meio de um fio de peso desprezível um corpo de peso igual a 900 newtons. Determina a intensidade da força F capaz de manter a barra em equilíbrio, formando 30 graus com a horizontal. E os componentes horizontal e vertical da reação da articulação, né, sobre a barra. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha esse enunciado, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, vamos levar aqui em consideração as forças que a articulação exerce na barra. Uma na direção x, que eu estou chamando aqui de Rx,
reação, né? A força de reação aí da articulação na barra e um RY, tá certo? Bom, eu já tenho a força F na horizontal. Além dessas duas forças aqui, ou melhor dizendo, né, os componentes dessas duas forças, Rx e Ry, eu tenho o peso da barra, no centro de massa da barra, levando em consideração que ela é homogênea. Foi colocado isso aqui no enunciado, tá certo? Então vamos lá, olha só. O momento resultante tem que ser igual a zero. Em especial, eu escolhi o ponto A. Por quê? Poderia escolher até o ponto B, olha. Mas se eu calcular aqui com relação ao ponto A, eu não preciso calcular o torque ou o momento dessas duas forças, Rx e Ry, tá? Olha lá, a distância já é nula, então eu já estou levando em consideração aqui o ponto A. Então eu tenho que calcular simplesmente o momento do peso, o momento da força F e o momento do peso Q. Tá? Então vamos lá, olha. Lembrando aquela nossa convenção, né? As forças que procuram aí um giro no sentido anti-horário positivo, então no sentido horário negativo, tá? Bom, com relação ao ponto A, você tem que observar isso, ok? Então, olha, primeiro, o momento exercido pela força F, tá? Vai ser igual a F vezes a distância de A até B, que é o comprimento da barra, não foi dado, eu vou chamar de L. Então, F vezes L vezes o seno do ângulo que a barra aqui forma com a força F. 30 graus. Tá? Porque a força F está na horizontal aqui, olha. Tá certo? Que é o ângulo que a barra está formando com a horizontal. Então, esse ângulo pequenininho aqui, olha, também vale 30 graus. Tá certo? Bom, a força F, com relação ao ponto A, provoca um giro no sentido anti-horário. Então, mais, né? Agora, o torque exercido aqui, olha, por quê? Então, vai ser Q, é o peso de Q, tá? Vezes a distância, que também vale L, o comprimento da barra, vezes o seno desse ângulo aqui, olha, que vale 60 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se esse aqui vale 30, aqui eu vou ter 90, então aqui 60. Então, seno de 60 graus, ok? E também, olha, leve em consideração que ele faz um torque negativo, né? No sentido horário. E agora o peso da barra, olha, P vezes metade da distância, está bem no meio da barra, não é isso? Então, L sobre 2. Também, olha, seno de 60 graus aqui, olha. Tudo isso tem que ser igual a zero. Também o peso aqui exerce um torque negativo, não é isso? Sentido horário com relação ao ponto A, né? Então, menos aqui e menos aqui. Ah, ele não deu o comprimento L da barra. Tudo bem, não vou precisar usar, eu posso simplificar ele, olha. Tá certo? Posso colocar ele em evidência, tá? Se você assim preferir, tá certo? E como ele não é zero, então a parte que sobrar vai ter que ser igual a zero. Ou se você preferir, passar já esses dois que são negativos aqui para o outro lado, tá? De qualquer forma, você vai simplificar o comprimento L da barra. Não vai ser necessário utilizar esse valor, tá certo? Então, eu vou ter simplesmente F vezes seno de 30, 1/2, menos o Q, né? Peso do Q, de acordo com o enunciado aqui, 900 newtons. 900 vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos o peso da barra, vezes os 1/2, aqui vai ficar 1/2, vezes o seno de 60 graus, que também vale raiz de 3 sobre 2. Também posso simplificar esse 2 e esse 2. Agora esse não, esse aí vai ficar, né? Então, eu vou ter 50 sobre 2, 100, já deu a resposta, né? 100 sobre 2 vai ficar 50, tá certo? Ou melhor, menos 50. Continuando aí, então, isolando, né? Até deixei aqui, olha, enfaticamente o F com um sinal positivo por conta do torque. Vai ficar 900 raiz de 3, não dividir por 2 porque eu simplifiquei o 2 aqui, o 2 aqui e esse 2 aqui, tá certo? O único que vai dividir aqui é o 100, né? Por isso eu tenho aqui 50 raiz de 3, tá certo? Então, a força F vale 950 raiz de 3 newtons, ok? Bom, agora, quais são os valores das reações Rx e Ry? Agora eu tenho que levar em consideração que a força resultante na barra tem que ser igual a zero. Força resultante na direção do eixo X, zero. Força resultante na direção do eixo Y, também zero. As forças que estão na direção do eixo X,
é o próprio Rx e a força F. Então, Rx é igual à força F, também valendo 950 raiz de 3 newtons. Ok? E o Ry? O Ry para cima equilibra com o peso da barra e o peso de Q. Tá? Então, vai ficar aí, ó, Ry igual a 100, que é o peso da barra, mais 900, que é o peso de Q. Então, 1000 newtons aí é o valor do Ry. Tá certo? Então, tá aí, olha, uma questão bem simples, bem tranquila. Agora, você tem que prestar atenção na hora de calcular o momento, ou o torque, tá? Leve em consideração o menor esforço aí, olha, tenta se livrar de algumas forças. Por isso que você tem que adotar um ponto onde você tem as forças que têm um valor desconhecido, tá? Então vamos lá para o exercício de número 11, o nosso último exercício da nossa aula de hoje. Considere uma garota de massa M caminhando por uma prancha de comprimento L, como representado na figura abaixo. A distância máxima D que a garota se afasta do ponto P sem que a prancha gire é... Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, vamos observar aqui as forças, né? Quais são as forças que estão atuando na barra. Então, primeiro, eu tenho essa normal aqui exercida por esse apoio, que eu vou chamar de N1, tá certo? Tá aqui, olha, esse apoio aqui exerce uma normal aqui, olha, na extremidade da barra, uma força de contato, tá certo? Temos aqui, olha, direto já o peso da própria barra, bem no seu centro de massa. Então, essa distância, por exemplo, do peso até essa extremidade, L sobre 2. Bem como até a outra, L sobre 2. Tá certo? Bom, temos aqui a normal exercida aqui no ponto P, né? Eu vou chamar de N2. Ok? E o peso, né? O peso aí da garota. Tá certo? Então, tá aí, olha. Massa da garota vezes a gravidade local. Bom, essa garota está nessa posição aqui, limite, tá? Essa barra aqui está quase girando no sentido horário. Se isso acontece, essa normal N1 tende a zero, tá? Vamos continuar aqui com a nossa convenção, né? As forças que provocam giro no sentido anti-horário positivo, tá? Com relação ao ponto aqui, olha, que você está levando em consideração. E eu vou colocar exatamente o ponto P, porque eu não conheço essa normal 2 aqui, olha, N2. E como a prancha aqui está quase girando aqui no sentido anti-horário, ela não toca essa extremidade aqui, olha, desse apoio. Por isso que o N1 tende a zero, tá? Então, novamente, o equilíbrio, o torque resultante tem que ser igual a zero. Adotar o ponto P aqui como nosso ponto de referência, tá certo? E calcular os torques. Eu vou ter somente o torque do peso da barra e o torque do peso da garota. Só isso, tá? Bom, como eu havia dito, né? Essa distância aqui, olha, do peso aqui da barra, né? Do centro de massa da barra, ou centro de gravidade, como você quiser, L sobre 2. Então, olha, a distância que eu tenho até esse ponto P aqui, olha, vai ser todo esse D aqui, menos L sobre 2. Tá certo? Então, o peso da barra exerce um torque que faz girar no sentido anti-horário, com relação ao ponto P, né? Daí, mais M, massa da barra, G, a gravidade local, como eu havia dito, né? A distância aqui do centro de massa até o ponto P vale todo esse D aqui, olha, menos esse L sobre 2, que é essa distância aqui do centro de massa até a extremidade da barra. Tá certo? Agora o torque aqui exercido pela garota, né? O peso dela. Então, mg vezes a distância D aqui, olha, esse D minúsculo, tá? Que, aliás, é isso que ele quer, tá certo? Só que o peso da garota exerce aqui um torque que faz a barra girar no sentido horário, tá certo? Daí menos, né? mg vezes D. Pronto, acabou, é só isolar esse D aí. Você vai encontrar, então, o D valendo essa expressão aqui, tá? Repare que eu simplifiquei a gravidade dos dois lados da igualdade, né? Quando passou para o outro lado. Tá certo? Então, essa é a distância limite. Mais do que isso, ela cai. A barra vai girar no sentido horário e ela vai cair. Tá certo? Então, essa é a distância limite aí que ela pode chegar. Ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí nas próximas aulas. Até lá!